Ok. Já estamos então online, Carlos. Felizmente os nossos problemas técnicos já foram e estamos aqui então online. Neste caso estamos com... Estás cá, Carlos? Estás? Estou, sim, estamos senhor. com o Carlos Alves, ok. Obrigado, Carlos, por vires aqui ao podcast Líderes Inspiradores, não é? Que é sempre bom ter pessoas fantásticas. Então, aqui a primeira pergunta, que é sempre a pergunta da praxe aqui para o pessoal, que é: como estás a ver a atualidade como ser humano e parte integrante da sociedade? Como é que tu estás a ver isto? Como é que tu estás a ver tudo o que é a acontecer como parte aqui integrante e ser humano e parte integrante da sociedade? Como é que tu estás a ver toda esta situação da pandemia e por aí afora? Bom, Filipe, em primeiro lugar, agradecer o convite e o privilégio de estarmos aqui à conversa durante uma hora. Espero sinceramente estar à altura do nome que dás ao teu podcast. Espero ser uma conversa inspiradora. De facto, como ser humano, lidamos com estes tempos com alguma apreensão. Não estávamos minimamente preparados para um acontecimento com o impacto mundial e transversal que este teve. Não escolheu países, não escolheu raças, não escolheu credos, não escolheu faixas etárias, não escolheu nada. E, portanto, foi de A a Z, tocou-nos a todos, mais perto ou mais longe, mas tocou-nos a todos. Portanto, agora vivemos dias de incerteza. Eu costumo dizer, durante este ano, que a única certeza que tivemos durante o ano foi as incertezas todas que tivemos. E, portanto, foi um desafio grande enquanto ser humano, perceber como é que eu me podia proteger, como é que eu podia proteger os meus, e os meus não são só a família mais direta, obviamente, são todos aqueles com quem eu lido no dia-a-dia, mais próximos ou mais afastados. Agora, não podemos nunca deixar de lutar, de batalhar, de ser, no fundo, resilientes, porque não há de ser este bicho que nos vai quebrar, de certeza absoluta. Pode demorar um bocadinho mais do que aquilo que nós gostávamos, mas não será ele que nos vai quebrar, de certeza. Boa. Também acho que não. Olha, e dentro da hotelaria, qual foi o impacto que isto teve? Porque fala-se muito, não é? Mas tu estás no terreno, qual foi o impacto que isto teve na hotelaria? Bom, Filipe, o impacto foi brutal. Isto porquê? Porque desapareceu-nos aquilo que é o foco central do nosso negócio, que são clientes. Deixamos de existir, desapareceram completamente. Sim. Nós, curiosamente, o 2020 foi um ano que arrancou para a hotelaria a nível geral extraordinariamente bem. O janeiro e o fevereiro tinham tido, no Grupo Vila Galé, um crescimento acima dos 2 dígitos, em termos de ocupação. Muito bom. E, portanto, perspectivava-se que fosse um ano, que era um ano já de consolidação desta alguns dizem, euforia turística que Portugal vivia. Sim. Eu acho que não é euforia nenhuma, é o merecimento de um trabalho efetuado durante muitos anos. Também acho. Portanto, algum dia a recompensa havia de chegar e iria chegar em 2020, e de repente, sem explicação e sem aviso prévio, aparece-nos este bicho que gera as nossas conversas hoje diariamente, a tirar-nos tudo aquilo que é o mais importante para nós, que é poder receber clientes e tê-los nas nossas unidades. E, portanto, vimos-nos obrigados. É bom ressalvar que a hotelaria nunca foi obrigada a fechar. A hotelaria acabou por encerrar as suas unidades pela ausência de negócio. E, portanto, ali, a partir da terceira semana de março, os cancelamentos foram em catadupa, até registarmos ocupações zero e vermos obrigados a encerrar a maior parte das unidades. E, a partir daí, a aproveitar aquilo que esta oportunidade também nos dava, de repensarmos o nosso serviço, de capacitarmos mais as nossas equipas, de forma a que na retoma estarmos sempre melhor preparados para receber todos aqueles clientes que nos vão continuar a visitar, porque o turismo pode ter sofrido um abalo, mas não vai acabar, não é? Também acho que não. Olha, pegando nisso que tu disseste agora, que de reinventar um bocadinho e dar mais formação, ou seja, o que é que vocês fizeram na prática? Até porque
há outros hoteleiros que podem estar a ouvir. O que é que vocês fizeram na prática para capacitar mais as pessoas, sei lá, a nível tecnológico, a nível de formação, a nível comportamental? O que é que vocês fizeram? Nós tivemos formações em toda a linha, ou seja, nós estamos a capacitar as nossas equipas em toda a linha. Numa fase inicial, enquanto mantivemos alguma operação, até porque a seguir ao primeiro confinamento, nós tivemos uma reabertura e, portanto, tivemos ali um verão que ainda conseguimos trabalhar alguma coisa e tivemos primeiramente que nos adaptar ao novo perfil de cliente. Um cliente que vinha com uma expectativa muito grande em termos de segurança, muito atento a tudo o que eram as normas impostas pela DGS, os distanciamentos, a desinfecção, a própria redução da capacidade que nós fomos obrigados a fazer nos nossos restaurantes, por exemplo, e depois tentar que o distanciamento que éramos obrigados nos hotéis a que fosse meramente social e nunca, que fosse meramente físico e nunca social. Portanto, o cliente tinha que nos sentir próximos, embora estivesse a 2 metros de nós, no máximo dos máximos. E, portanto, dotamos as nossas unidades e as nossas equipas da capacidade de poder receber bem os clientes, minimizando os contactos, alterando procedimentos de check-in para aplicações mais digitais, permitindo que o cliente até pudesse fazer o check-in antes de chegar ao próprio hotel que escolheu, e depois preparar as equipas para trabalharem com processos e procedimentos que eram diferentes daquilo que eles tinham tido até há 2 ou 3 meses atrás. Por outro lado, estamos a dotar também as equipas de capacidade para estes novos desafios de liderança, esta liderança nova que tem que existir agora, esta nova mentalidade, que não é de facto nova, nós agora sentimos foi um mais despertos, não é? Ela já vinha a ser falada há muito tempo, mas como as coisas iam correndo, ninguém mexia grande coisa. E, portanto, agora definitivamente é assumido que a forma de liderar as equipas tem que ser diferente, tem que ser mais inclusiva, tem que ser menos ditatorial, tem que ser mais colaborativa, e é nesse sentido que estamos a fazer essas capacitações. E, obviamente, perceber quais são os fluxos turísticos que nos podem responder mais rapidamente numa reabertura e numa retoma, e perceber como é que podemos estar melhor preparados para os receber. Eventualmente, e dando aqui só um caso, se for o mercado alemão a retomar mais rapidamente, nós temos que ter as equipas e o produto preparado para receber os alemães. Sem nunca trabalhar deixar na antecipação. Exatamente. Porque de facto, muitas vezes as organizações deparam-se com este conflito entre a sua operação e a necessidade de capacitar os colaboradores. Se eu tiro um colaborador da operação para determinada ação de formação, seja ela qual for, eu não a tenho na operação. Se eu tenho na operação, tenho menos tempo para o capacitar. E, portanto, isto foi uma das oportunidades que felizmente, esta situação nos deu. Foi ter tempo para, então, de uma forma mais assídua e mais concreta, poder capacitar as equipas, e é um processo que ainda está em curso, quer com formações internas, quer com formações através do IFP e de outros parceiros que nos estão a ajudar nessa área. Boa. Fantástico. Já disseste aqui muita coisa que eu não tinha noção, Carlos. Olha, quais foram para ti os maiores desafios que tiveste, mais ligado às pessoas? Quais são as preocupações que tu sentes que as pessoas têm mais? Emocionalmente, como é que tu lidaste com isso? Até com essa vertente, tu falaste agora na parte da liderança, como é que os líderes, se calhar, eram mais impositivos, eram mais executores, eram mais de ordem. Como é que tu estás, digamos, a trabalhar isso para que as pessoas emocionalmente estejam mais aptas a... De facto, tu falaste aí numa questão, Filipe, que foi o fundamental neste ano. Foi o grande desafio. Foi a gestão emocional da situação. Porque, de facto, os líderes tiveram que deixar de fazer uma liderança mais virada para a operação, porque ela não existia, e uma liderança mais vocacionada para a obtenção de resultados ou de otimização de processos, e tiveram definitivamente que se virar mais para as pessoas, porque de facto
E é entendível que com os hotéis a encerrar, a primeira coisa que o colaborador sente é, então e agora? E será que nos vamos manter? E será que eu vou, logo a primeira preocupação, eu vou ter emprego, vou continuar a ter emprego? E, portanto, foi muito um trabalho de passar confiança, de passar segurança a todas as equipas, porque de facto, a Vila Galé, neste ano que passou, e apesar de todas as perturbações que sentiu, obviamente teve que fazer alguma redução nos seus quadros, não é segredo nenhum, mas manteve a maior parte dos seus colaboradores ainda dentro da empresa e, portanto, assegurar numa primeira fase que eles tinham essa segurança. Por outro lado, arranjar estratégias de manter, como hoje que se costuma dizer muito, o engajamento. E, portanto, mantê-los... É um termo muito brasileiro, não é? Engajamento. Exatamente. E, portanto mantê-los, embora cada um em sua casa e com os distanciamentos físicos que existiam, mantê-los ligados à empresa e continuá-los a viver o dia-a-dia da Vila Galé. E nisso arranjamos formas, através destas plataformas que hoje em dia todos nós estamos dependentes, quer destas de streaming, quer plataformas só de comunicação, como o WhatsApp ou outras, em que as equipas se vão mantendo ligadas e ativas e participativas na própria vida da Vila Galé. Eu há bocado confidenciava, antes de entrarmos em live, que tinha terminado um encontro. Nós temos um evento que realizávamos todos os anos de forma física, em que promovemos a reunião de todos os chefes por departamento, todas as FIAs por departamento, num encontro único em que podem fazer a partilha das suas boas práticas, das dificuldades, e fazem-no sem a presença das direções das unidades, mas com a presença da administração e das direções de operações. E, portanto, não deixamos de o fazer, e terminei há pouquinho, conforme te confidenciava, mais uma destas sessões. Hoje, por acaso, foi com a área de front office, e, portanto, onde tivemos presentes todos os chefes de recepção das nossas unidades. E, portanto, este foi o desafio, foi, por um lado, assegurar-lhes segurança e a continuidade do futuro, e, por outro lado, mantê-los ligados à Vila Galé, e mantê-los aqui participativos no dia-a-dia da Vila Galé. Para que emocionalmente estivessem mais estáveis e estivessem melhores, não é? Sim, obviamente. Boa. Mais, o que é para ti, agora aqui numa vertente não tanto genérica, mas mais objetiva, o que é para ti fundamental estar presente nas tuas equipas? O que é que para ti é mesmo fundamental? Compromisso é um fator decisivo. Segurança, confiança, isso são tudo noções que tem que ser o líder a assegurar que elas se sentem na equipa. Portanto, o trabalho de um líder é muito mais hoje em dia isso, tornar o ambiente seguro e confortável, para que as pessoas possam participar ativamente naquilo que é o dia-a-dia da empresa. Há uma frase do Saint-Exupéry que eu gosto muito e que me assiste o dia inteiro, que é qualquer coisa, e perdoe-me o Saint-Exupéry, esteja onde estiver, mas se eu não a disser exatamente, mas é qualquer coisa que é: se quiseres construir um navio, não juntes pessoas para recolher madeira, não juntes pessoas para construir o barco, ensina-os a gostar da imensidão do mar. E, portanto, eu acho que isto resume tudo, não é? Resume tudo. Portanto, é preciso envolvermos todos num objetivo único e participarmos todos nele. Fantástico. E não termos aqui uma perspectiva só de pessoas que são meramente executoras e que não são criativas, não são pensadoras daquilo que fazem. Precisamente, é isso mesmo. Partilho imenso da tua opinião. Por isso é que estás aqui, não é? Porque és inspirador. Obrigado.
E o que tu diz a afirmação um líder serve? Peço desculpa, Filipe, um líder? O que é que te diz a afirmação? A afirmação é um líder serve. O que é que te diz isto? Para onde é que te transporta? Um líder serve. O líder serve os outros. Essa afirmação remete-me para aí. O líder tem que ter um conceito de servidão. Está ali não para servir-se a ele próprio, mas para servir os outros. E o servir os outros é poder, isto que eu dizia atrás, é criar este Confiança, sentimento. compromisso. Exatamente. Criar este sentimento de ambiente seguro, tranquilo, desenvolver a empatia, importar-se verdadeiramente com quem trabalha com ele, ser honesto, ser sincero, e portanto um livro... O que é que tu recebes, Carlos, quando tu crias essa ligação de empatia, quando as pessoas sentem que tu estás lá a 100%, o que é que tu recebes delas? Filipe, eu cresço, eu melhoro todos os dias, e eu tenho, já há muitos anos, tenho algumas posições de liderança. Nunca assumi para mim próprio, que acho que é o primeiro erro de um líder, que sei tudo a todo o tempo. E, portanto, consigo lidar bem com o desconforto de não saber tudo. E não sabendo tudo, tenho que ter alguém que me ensine. E muitas vezes quem me ensina são líderes pares, obviamente, mas são liderados muitas das vezes. A maior parte das vezes até são liderados. Sim. Porque repara numa coisa, Filipe, eu tenho, embora a minha formação de base não seja a hotelaria, isto foi um feliz acidente que me aconteceu há 20 anos atrás, mas, e portanto eu tive muito essa necessidade desde o início de aprender com quem fazia. Eu hoje em dia sei um bocadinho mais de hotelaria, mas de facto ainda continuo a aprender todos os dias com muita gente, porque eu posso estar confortável no meu gabinete e pensar em determinado processo. Mas depois quem tem que o implementar é o outro. E quem tem que o criticar é o outro. E eu tenho que confiar naquilo que a pessoa me diz, não é? E portanto, se ele diz, tu pensaste em entregar isto pela direita, mas olha, isto é mais rentável, é mais eficaz, é menos custoso se eu entregar pela esquerda. Bora lá então, vamos experimentar entregar pela esquerda. Boa. E ter essas pessoas que te entregam isso é fantástico. Quer dizer que elas efetivamente confiam em ti, tu dás essa vontade para elas poderem falar aquilo que sentem, aquilo que acham, isso é fantástico. Portanto, denota precisamente, não és um líder de ordem nem de discussão, mas um nível de criatividade, de inovação e de compromisso, que é fantástico, Carlos. É o que eu tento ser no dia-a-dia. É evidente, quem nos está a ouvir vai dizer assim, é utópico. Não é. Não é utópico. E é evidente que muitas vezes também temos que chegar a um ponto, porque eu leio bastantes coisas sobre liderança e sobre perfis de liderança e estilos de liderança, e de facto eu não consegui até hoje definir um estilo de liderança que seja útil a todo o tempo e para tudo. Não existe. Nós temos que ter a capacidade de perceber os momentos para aplicar cada um dos estilos. É evidente que o risco muitas vezes de ter um estilo de liderança muito colaborativo ou participativa pode levar a que os processos se prolonguem no tempo e que não haja decisão e às vezes é preciso andar. E, portanto, é preciso, isto vai-se ganhando também com o conhecimento da equipa, perceber o grau de maturidade da equipa com que se está a lidar e até que ponto se pode se pode deixar ao livre-arbítrio esta participação e ao ponto é que tem que dizer, pronto, mas agora já testamos, agora vamos ter que ir por aqui e, portanto, assumi-lo também. E quando há um ambiente confortável, isto é muito fácil de fazer, porque quem está do outro lado, tanto nós confiamos na equipa, como a equipa confia em nós e, portanto, todos estão dispostos a arriscar. Não há crescimento sem se arriscar. Sim, também acho. Eu se continuar a fazer só aquilo que eu acho que sou muito bom a fazer, eu nunca mais saio daqui, não é? Eu preciso às vezes arriscar aquilo que eu não sei fazer, não é? Boa. Mais perguntas inspiradoras.
O que é que te tira do sério? O que é que me tira do sério? O que é que te tira do sério? Boa pergunta. Olha, sabes o que é que me tira do sério, Filipe? E já que estamos a falar em gestão de talento, é perceber que muitas vezes há talento desaproveitado. Há pessoas que não acreditam nelas próprias. Isso é das coisas que me tira mais do sério. É tu perceberes que está alguém à tua frente que tem capacidade para mais, e perceber do outro lado que muitas vezes não há vontade ou sequer não há reconhecimento sequer de que tem essa capacidade. Porque eu acredito que nós temos capacidades, não digo ilimitadas, mas que são sempre muito mais do que aquelas que nós julgamos. Sem dúvida. Nós conseguimos fazer muito mais coisas e conseguimos ir sempre muito mais além do que aquilo que nós próprios... Às vezes somos nós próprios, somos nós os nossos piores inimigos, não é? Sem dúvida. Normalmente somos. Normalmente somos. Bom, portanto, o que tira do sério é as pessoas basicamente não avançarem, não é? Sentires que elas têm um potencial que depois não... Sim. Okay. Sim. Como é que tu lidas internamente com o stress, quando ele existe, não é? Como é que internamente tu lidas com isso? Como é que tu fazes para que ele não te afete tanto? Eu felizmente, é uma coisa que nunca, desde que me conheço como gente, o stress para mim é quase como adrenalina, é quase como um catalisador. Eu preciso do stress, este preciso é um bocado brusco, não é? Mas de facto... Preciso no bom sentido, não é? Preciso no bom sentido. Exatamente. E lido muito bem com o stress. Não, é evidente que tenho que ter os meus momentos, às vezes, de pegar num livro ou de me ausentar durante 5 minutos daquele espaço para depois poder retomar. Mas não naturalmente não entro, não bloqueio, não extravaso, e portanto tenho uma boa, eu considero que tenho uma boa gestão de stress. E quem trabalha comigo já há alguns anos, ou quem me conhece há alguns anos, dificilmente me viu numa situação de limite, e já tive vários. Este ano posso-te dizer, Filipe, foi um ano desafiante em termos operacionais, mas na área pela qual eu sou responsável, abrimos 2 hotéis. Ainda assim, abrimos o Vila Galé Serra das Manteigas e abrimos no dia 1 de agosto a segunda fase de uma quinta que nós temos no Douro, que é o Vila Galé Douro Vineyards. Já agora fica aqui a publicidade, vou aproveitar para fazer. Fizeste muito bem. Hei de visitar, com certeza. E de facto passei bem por estas situações todas. É evidente que o stress que nós temos enquanto líderes vem muito das equipas que nós também temos. Se nós tivermos equipas que dividem o stress connosco, é muito mais fácil, não é? E portanto, até numa perspectiva egoísta, se me permites o termo, é bom criar boas equipas, é bom ensinar, é bom fazer crescer. Sim. Porque nós crescemos também, temos equipas melhores preparadas e o número de situações para resolver que possam vir acima vão ser muito menores. Portanto, a quem nos escuta, deixo este conselho, quanto mais não seja numa perspectiva egoísta. Gostem de vocês primeiros para gostar dos outros também, não é? Fantástico, é isso mesmo, concordo contigo a 100%. Como é que foi a tua primeira experiência como líder? Ou seja, aquela vez, ok, vou passar a ser líder de pessoas. Como é que foi essa experiência? Olha, a primeira vez que eu tive uma equipa direta para liderar foi em 2000 e foi há cerca de 15 anos atrás. Até lá não tive uma equipa. Foi desafiante, foi muito desafiante. Quais eram as dúvidas que tu levavas? Quais eram os medos, ou eventualmente os maiores medos que tu levavas? Logo o primeiro que toda a gente tem, que é: serei capaz? Estou à altura do desafio?
E eu tenho tido, felizmente, na empresa, na Vila Galé, que eu represento desde que me conheço como gente, e para quem não me conhece, eu acabei a minha formação académica em 97, comecei a trabalhar na Vila Galé em 97, e estamos em 2021 e eu ainda não saí da Vila Galé. Fantástico. E portanto, logo a primeira dúvida foi essa, eu serei capaz, eu nunca liderei equipas, eu nunca tive que coordenar a ação de uma equipa, e portanto eu neste meu percurso tenho tido vários desafios, e por isso é que eu também me mantenho na Vila Galé, é que eu comecei como, hoje em dia chama-se gestor de conta, na minha altura chamava-se promotor de vendas, portanto era comercial, e hoje sou diretor regional de operações e já fiz N coisas pelo meio disto. Mas quando me coloco essa questão de será que sou capaz, no segundo a seguir digo, vamos lá, e portanto eu vou ser capaz. Só há duas hipóteses, ou eu vou ser capaz porque vou fazer por isso, ou eu não vou fazer por isso e não vou ser capaz. E como eu gosto de fazer sempre por isso, tenho sido capaz até hoje. Portanto, vens com bons genes, ou seja, os teus pais, a tua família, de alguma forma, apoiaram-te na forma que és agora. Acreditas nisso ou não? Eu acredito que a liderança tem alguma coisa de genético. É capaz de ter. Mas desengane-se aquele que acha que nasce líder. O líder faz-se, um líder constrói-se, um líder aprende todos os dias. Eu não sei, Filipe, mas eu, se te pusesse isto em percentagem, eu se calhar dizia-te que a parte genética é para aí 1/3. Eu até vou ser um bocadinho mais, mas 1/3 e 2/3 é o teu trabalho, é a tua aprendizagem, é o teu dia-a-dia. É o querer ser líder, é sobretudo o querer ser líder e fazeres por isso. E vem muito, pelo menos eu acredito, vem muito também daquilo que a gente recebe enquanto crianças, ou seja, como é que os nossos pais nos tratam, como é que os nossos pais nos fazem crescer, quais são os exemplos que a gente tem em casa, e parece que não, isso também faz com que a gente possa ou não ser mais tarde líderes, porque, por exemplo, na minha vertente de coaching, não é? Com líderes, muitas vezes está na infância uma série de situações que não os faz ser melhores, por exemplo, a nível de autoconfiança, a nível de autoestima. E, portanto, é importante, muitas vezes, às vezes, olharmos para a pessoa na sua infância, porque isso pode ter impacto depois na sua vida adulta. Filipe, concordo totalmente com o que estás a dizer, até, e saberás melhor do que eu, porque é a tua área de intervenção. Uma das coisas que nos limita mais a nós próprios são as crenças. E as crenças são desenvolvidas lá atrás, e muitas vezes nem temos consciência delas. Sim, não temos mesmo. Não é? Não temos mesmo. E isso limita-nos, não é? E, portanto, eu acredito que a educação, os exemplos que tu tens em casa, fazem de facto alguma diferença. Não fazem toda a diferença. Sim, fazem diferença eventualmente no comportamento que se pode ter, não é? Depois, obviamente, nós vamos trabalhando isso, mas no comportamento inicial de eu consigo, como tu estavas a dizer, eu consigo, eu sou capaz, provavelmente vem muito daquilo que nós recebemos, não é? Obviamente, depois vamos trabalhando mais para que isso aconteça. Mais perguntas inspiradoras. Qual foi o erro ou a situação que te fez crescer mais? Qual foi o erro ou situação que me fez crescer mais? Tu sentes que, tipo, isto não vai voltar a acontecer, esta situação não vai voltar a acontecer de certeza, e porque aquilo fez-te algum tipo de insight, alguma situação que, isto não vai voltar a acontecer. Te fez crescer de alguma forma. Ou foi um conjunto de pequenos passos? Há algumas. Eu, por exemplo, e sem entrar em muitos pormenores, porque há uma questão de confidencialidade também, sim, mas eu participei numa abertura de uma unidade que não correu especialmente bem. Não foi nada catastrófico, mas na minha análise não correu especialmente bem. E esse foi um momento de crescimento. Eu percebi que tinha havido ali da minha parte alguma impreparação. E esta impreparação
não é uma questão de não me ter preparado, ou seja, não ter feito o trabalho de casa todo para que a coisa corresse bem. De facto, houve algumas condicionantes externas que não eram controláveis por mim, mas que de facto fizeram com que não corresse conforme devia ter corrido. Não é que eu fosse fazer de forma diferente a minha preparação, era que eu devia ter tido a capacidade de chegar a uma altura e dizer assim, não, assim não se vai para a frente ou assim não se abre. E não fui capaz de o fazer. Ok, boa. Fantástico. Porque às vezes também é preciso saber dizer eu não consigo ou eu não consigo assim, não é? Precisamente. É isso mesmo. Às vezes ter essa humildade salutar de dizer isso, não é? Sim. Boa. Tens alguém a quem gostavas de agradecer ou que sentes que contribuiu imenso para o teu crescimento enquanto líder? Olha, eu felizmente, peço desculpa só aqui, por aqui um Faz bocadinho mal. mais. Água ainda todos bebemos, não é? Enquanto seres humanos, portanto... Eu bebo muita durante o dia todo e, portanto... Fazes bem. Mas eu tenho uma lista enorme de pessoas a quem tenho que agradecer. Porque, de facto, em 23 ou 24 anos de trabalho, eu tenho muita gente que me liderou, tenho muita gente que trabalhou ao meu lado, tenho muita gente que trabalhou liderada por mim e com todas elas que aprendi. Eu tenho, logo no início, eu não sabia nada de hotelaria e quem me fez a integração na altura, que é um diretor hoteleiro hoje em dia, que é o Rui Fajardo, na altura também era comercial e ensinou-me bastante. E depois tive diretores comerciais que me marcaram também, que foram passando por mim. Tenho uma experiência que foi talvez a única vez em que eu diretamente na Vila Galé trabalhei na minha área de formação. Eu sou formado em marketing e publicidade e trabalhei diretamente com hoje o nosso administrador, Gonçalo Rebelo de Almeida, que me liderou diretamente e aprendi imenso com ele. E continuo a agradecer todos os dias a toda a gente que tem a boa vontade de me ir ensinando alguma coisa. Mesmo com aqueles que eu sei que nós temos um conhecimento comum, aliás, que é o motivo de nós estarmos aqui também. É verdade. E tenho uma história giríssima com o Marcos Sousa. O Marcos Sousa, a primeira vez que nós trabalhamos, eu era subdiretor e ele era assistente de direção, e ao fim de 3 ou 4 dias eu e o diretor desaparecemos e ele ficou sozinho a tomar conta do hotel. Ele ainda hoje nos agradece bastante essa forma de crescer. Mas de facto foi uma pessoa com quem eu depois também aprendi bastante e continuo a aprender. Nós continuamos a partilhar muita coisa os dois. Portanto, mas há tanta gente que eu até sou injusto se só mencionar estes 3 ou 4 e não mencionar Boa, mais cara. gente. E tenho gente, Filipe, tenho gente que foi passando na minha vida, não diretamente na hotelaria, mas que me ajudou a crescer muito. Patrícia Guedes Souza, uma formadora, Cristina Madeira, também uma coach, que me têm ajudado bastante neste processo. Portanto, eu sou sobretudo muito agradecido a toda a gente que tem esses 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 1 hora para me ajudar a crescer. Boa. Como última pergunta, qual a palavra ou frase que tu deixavas a futuros líderes? Olha, eu há bocado já disse a frase do Saint-Exupéry, que eu acho top dos tops. É top. Futuros líderes. Mas há uma outra frase que eu também, das várias que eu tenho, não se vê aqui, mas eu estou mesmo na minha secretária, no meu gabinete de trabalho. Sim. E em frente, na parede em frente, tenho aquilo que é o meu foco. E o meu foco são conjuntos de frases que têm a ver com isto, com a mentoria, com a liderança, com este processo de crescer e fazer crescer. De repente ficamos sem som.
Eu peço desculpa, mas como entretanto tivemos problemas técnicos e eu tive que atender no telemóvel, entrou-me aqui uma chamada. Peço desculpa. Mas deixo aqui só uma frase que é muito curtinha, que é: os verdadeiros líderes não criam seguidores, criam outros líderes. Boa, é isso mesmo. E portanto esta era a frase assim para encerramento que eu deixava. Para futuros líderes que... Muito bom. Ok, Carlos. Olha, dou por terminado. Muito obrigado pelo teu tempo. Ok. Obrigado, eu, Filipe. E vamos falando. Vamos, sim, senhor. Vamos mantendo atentos. E que rapidamente a Vila Galé abra, aliás, que a hotelaria abra e que a gente possa desfrutar das vossas unidades, que são sempre 5 estrelas. Eu acho que sim. E não são só das nossas. O turismo é? de uma forma transversal está transversal. A nossa Marca Sousa também tem um excelente hotel lá embaixo, uns excelentes hotéis lá embaixo, que eu já tive o prazer de visitar. Sabes, Filipe, só aqui uma à parte. Uma das vantagens que Portugal teve nos últimos anos face a outros destinos foi a capacidade que teve de criar produtos de muita qualidade. Também acho que sim. Eu acho que este boom turístico que existiu teve esse condão de perceber que quem já estava instalado teve que se readaptar, teve que se modernizar. Quem vem de novo vem sempre com a última tecnologia, entre aspas, e obriga os outros a correr atrás. E de facto nós temos um produto turístico não só em termos de destino, mas em termos de oferta de hoteleira, e mesmo a diversificação que houve na hotelaria, o aparecimento do alojamento local. Na altura, quando houve o boom dos hostéis, havia muitos colegas meus, muitos amigos meus que me diziam: epá, estás tramado agora com os hotéis. Eu disse: não, antes pelo contrário, porque quem vem agora de mochila e não se importa de partilhar o quarto com 3 ou 4 desconhecidos, daqui a uns anos, se gostar do destino, vai querer ir para um hotel de 4 estrelas porque quer outro tipo de comodidades, não é? Tem outras necessidades. Isso acho que foi muito importante. E, portanto, visitem-nos a todos, de preferência aos Vila-Galés, mas não se esqueçam dos outros também. Ok. Carlos, muito obrigado pelo teu tempo. Um abraço grande. Obrigado, eu. Um abraço. Fica bem. Tchau.